proporcional. Pressão é força por área. Pressão diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à área do contato. Quem é força das respostas que foram dadas aí? Peso. A única resposta aqui que é força é peso. Então a letra B. 3. Um ATM, ou melhor, a pressão atmosférica considerada normal é de aproximadamente o quê? Um ATM. E um ATM vale o quê? 1 milibar? Não. Cuidado. Um ATM vale 10 a sexta bar. É um megabar, não um milibar. Vale 1 Pascal? Não. Não. Um ATM vale 10 a quinta Pascal. Vale 776 milímetros? Não, vale 76, vale 760. Então, qual a resposta? 10 metros por coluna de água. Letra D, que sobrou 10 metros por coluna de água. 4. Uma força de 100 newtons atuando perpendicularmente sobre uma superfície provoca uma pressão de 1000 pascal. A área da superfície é de pressão, força por área, 1000 pascal, 100 área. Troquei de lugar, 100 pascal de newton por metro quadrado. Peguei o metro quadrado e subi com ele. Repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Vai cortar 2 zeros com 2 zeros. 1 sobre 10. 1 sobre 10, 0,1 metros quadrados. Ok? 5. Uma gilete corta profundamente por quê? Mesma força, grande pressão. Para ter uma grande pressão, tem que ter uma pequena área. Qual é a resposta aí? B. B. Gabarito lá está marcando o C, eu fiz o gabarito errado. Eu ter trocado a questão de posição na hora lá e. Enfim. Fizemos 6. Fácil também. É só substituir 50 newtons, 5 metros quadrados, 50 por 5, 10 newtons por metro quadrado pascal. 7. Essa 7 é legal. É uma questão boa para cair na prova. Por quê? Porque ela é extremamente fácil, mas tem uma armadilha, pelas duas armadilhas. Primeiro, ela quer fazer com que você trabalhe com potência de 10. Então, ó, pressão é força, 10 elevado a menos 2 newtons, área, 10 elevado a menos 10 metros quadrados. Vou pegar os 10 aqui, ó, newton por metro quadrado é pascal. Vou pegar esse 10 aqui, subiu, vai ficar positivo. Mais 10 menos 2, 8. Quanto vale a pressão? 8 pascal. Mas ele não quer a resposta aí pascal, ele quer a resposta aí bar. Aí eu tenho que lembrar que 1 pascal é igual a 10 bar. Aqui, ó. 1 pascal igual a 10 bar. E aí eu faço a substituição. Qual vai ser a resposta? 10 elevado a 9 bar. 8. O armário pesa 160 kg. Qual é a massa dele? O armário pesa 160 kg. Qual é a massa dele? Errou. Preste atenção aqui. Como ninguém respondeu, ninguém sabe. Então preste atenção aqui rapidinho. Eu tenho um corpo de massa M. Vamos chamar esse corpo de massa M de quanto? 10, 20, 30, X quilogramas. Beleza? Partindo do princípio que ele está na proximidade do planeta, a gravidade vai valer 9,81 metros por segundo ao quadrado. Que eu poderia ter aproximado para 10, mas não vou aproximar porque eu vou fazer um problema de KGF. Beleza? Como se calcula o peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Como se calcula o peso? Peso, massa,
X, o quê? Quilogramas vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então isso vai ficar quanto? X vezes 9,81 quilograma metro por segundo quadrado, Newton. Peso é igual a X vezes KGF. Então, 1 KGF equivale a 9,8 newtons. Beleza? Mas percebe uma coisa. O valor do peso em KGF é igual ao valor do peso da massa do corpo. Então, se ele tem 160 KGF de peso, qual é a massa dele? 160 quilos. Se eu quisesse responder isso aí em newtons, certinho, bonitinho, tinha que multiplicar por 9,8. Ou então, uma resposta aproximada, multiplicar por 10. Entenderam? Beleza? Então, o peso, 160 KGF. É daí que o pessoal diz: qual o seu peso? Ah, meu peso é 80 quilos. Pô, 80 quilos, quilo é unidade de massa, não é unidade de peso. É porque os nossos pais, avós foram ensinados com os livros americanos que usavam muito o quê? O KGF. Então, quando você sobe na balança, a balança marca o teu peso em KGF, que coincide com a tua massa. Então, quando a pessoa respondia: ah, meu peso é 85, na verdade ela estava respondendo que era 85 KGF. Aí faz sentido, porque no peso de 85 KGF, a massa é 85 quilos. Tudo bem? Peso de 160 KGF, cada pé tem 4 centímetros. São 4 pés, 16. 160 dividido por 16 KGF por centímetros quadrados. Essa é a unidade que eu quero? É ou não é? É. Você quer o Flávio? Eu falo: porra, não é possível. 10 KGF por centímetros quadrados. Beleza? Foi? Legal. Essa é bem legal também. Bem legal mesmo. Você quer beber água? Que maneira prática você tem de esterilizar essa água? Fervendo a água, né? Por que fervendo a água? Porque a maioria dos micro-organismos, que também são formados de água, né? Os micro-organismos também têm água na sua composição. Eles morrem quando a temperatura do meio e logo a temperatura da água dentro deles chega a 100 graus Celsius. Imagina que você colocar num lugar em que a água está a 100 graus Celsius. O que vai acontecer com a água no teu corpo? Ela vai chegar a 100 graus Celsius. Evaporar, ela pode evaporar, mas ela continua no estado líquido também. Você vai morrer, tua água começa a entrar em equilíbrio. Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ela entra em equilíbrio. Se 3/4 do teu corpo é água, daqui a pouquinho todo o teu corpo está fervendo junto. Então as bactérias morrem quando você bota água aproximadamente o quê? 100 graus Celsius. Mas tem outras bactérias que não sei como suportam isso aí. Beleza? Se você for ferver uma água no Rio de Janeiro, essa água vai ferver a 100 graus Celsius. Por quê? Porque a massa de ar que tem do início da atmosfera até o nível do mar está formando uma coluna de ar, e essa coluna de ar tem massa. Se tem massa, tem peso. Se tem peso, está tomando uma certa área. Vai criar uma pressão. Essa pressão de ar é chamada de pressão atmosférica. Então, quem dá origem à pressão atmosférica? A massa de ar. Então, essa massa de ar fica aqui em cima da panela, e a água, para poder sair do estado líquido e para o estado gasoso, ela tem que ter energia suficiente
para sair debaixo dessa camada de ar, porque o ar está ali em cima, está passando peso. Conforme você sobe a montanha, e aí você pode, por exemplo, pegar São Paulo. São Paulo não é no nível do mar, é no alto, né? De um planalto, plano alto. Tem a Serra da São Paulo. São Paulo, a água não ferve a 100 graus Celsius. Não. Por quê? Porque lá a camada de ar é menor do que a camada ao nível do mar. A água ela ferve aproximadamente a 98 graus Celsius. Legal isso. Brasília. Brasília é mais alta ainda. O Planalto Central. Mais alta ainda. A camada de ar diminuiu mais ainda. E se a camada de ar diminuir mais ainda, fica mais fácil para a água do estado líquido ir para o estado gasoso. Brasília é mais ou menos 96 graus Celsius. Se você estiver em La Paz, na Bolívia, o que acontece no jogo de futebol em La Paz? A altitude, o que acontece? Duas coisas. Falta de ar, rarefeito, e além da falta de ar rarefeito, o que os goleiros sofrem? Não é que a bola vai mais rápido, veja, é porque o atrito, ela vai baixar, né? Mas ó, a resistência do ar é diferente. A resistência do ar sendo diferente, o goleiro ele está preparado ao longo dos anos, porque o cara está ali. Se ele chutar, o tempo que a bola vem daqui até aqui, ele já tem isso calculado na cabeça. É que nem dirigir, não fica mais pensando depois de um certo tempo. Você faz, sobe, vai fazendo. Ele já calcula mais ou menos, só que ele calcula para a realidade dele. Nível do mar, São Paulo. Quando chega na Bolívia, que o ar é bem rarefeito, o tempo de bola ele fica totalmente vendido. Aí os caras tomam os frangos mais. O Mato tomou um frango no jogo do Palmeiras, a primeira coisa mais escrota do mundo. Tipo vídeo cacetado, entendeu? Enfim, a bola passou e ele pulou. Ele não estava esperando nunca que aquela coisa ia acontecer. Em La Paz, se eu não estou enganado, ou é no. Não sei se tem. Em La Paz, ou se é no Everest, uma coisa assim, a água vai ferver a 76 graus Celsius. Quer dizer, a temperatura em que a água ferve depende da pressão atmosférica. Se você bota um alimento, olha como é que é a aula legal. A gente vai fluindo, vai de termometria para uma coisa, para outra. Se você bota um alimento dentro da panela de pressão, alimento básico de adolescente é o quê? Lata de leite condensado. A panela de pressão que é para fazer doce. Você bota a panela de pressão, aumenta a pressão. Se você aumenta a pressão, a água dentro da panela de pressão chega a aproximadamente 150 graus Celsius. É por isso que o alimento fica cozido mais rápido. Se ele ficar cozido com uma panela comum, aquela água só chega a 100 graus Celsius e fica sendo cozido a 100 graus Celsius. Você coloca numa panela de pressão, a temperatura lá é muito maior devido à pressão. Lá 200, 300. Não, aquela regulagem lá não. Só chega assim, né? Só chega assim. Isso é mais para forno, e a temperatura do forno. Isso aí é a temperatura do forno, não a temperatura da água dentro do forno. A pressão atmosférica, o barômetro mede pressão atmosférica. O que acontece? Com a fervura, acontece com o bebedouro de passarinho. Sabe aquele bebedouro de passarinho que você coloca água, fica invocado? Ele fica com uma coluna, não fica? Essa água transporta? Não. Essa água só ia transportar se essa coluna fosse maior que 10 metros. Por quê? Um ADN suporta 76 centímetros se o líquido for mercúrio, ou 10 metros se o líquido for água. Então, se eu tenho essa coisinha aqui, e essa coluna aqui
está cheia de mercúrio, o maior valor que ele consegue ficar é de 76 centímetros, se for mercúrio. Mas isso aonde? No nível do mar. Então, se eu pego aqui o bebedouro, encho de mercúrio e meço o tamanho lá, o máximo que vai dar são 76 centímetros, que é igual a 760 milímetros. Se eu ultrapassar um pouquinho, só, aí sai todo. Aí não sai todo não, só escorre esse pouquinho. Aí ele volta para o equilíbrio. Só o que excedeu. Só o que excedeu, só o que a pressão atmosférica não consegue suportar. Tá? Aí você vai pegar esse bebedouro e vai começar a subir a montanha. Conforme você sobe a montanha, o que acontece com a coluna de ar? Diminui. Então aquela coluna que estava conseguindo segurar 76 centímetros de mercúrio ou 10 metros de água, conforme você sobe a montanha, essa coluna não diminui? Logo, diminui o tamanho da coluna. Subir mais um pouquinho, diminui mais ainda. Subir mais um pouquinho, diminui mais ainda. Parômetro são instrumentos que vão servir para medir a pressão atmosférica. Tudo bem? Se eu quero medir pressão dentro do cilindro, aí tem que ter aquele reloginho. O nome daquele reloginho é manômetro. Garrafa de mercúrio, tem um manômetro. Extintor de incêndio, tem um reloginho? Manômetro. Tudo que tem esse reloginho, manômetro. Tudo bem? Barômetro serve para medir a pressão atmosférica. Então vamos dar uma lida aí, para ver se todo mundo acompanha. O barômetro, instrumento que serve principalmente para medir a pressão atmosférica, também é utilizado para fazer uma estimativa de altitude local, porque conforme quanto mais alto você está, menor é a pressão. Por isso o avião tem que voar pressurizado. Você pega um avião e ele não está pressurizado, o ar fica rarefeito. E na falta de oxigênio você começa a ter uma série de problemas. Então, professor, nunca entendi isso. Esse pressurizado, vai fazer o quê? Vai guardar a pressão dentro do avião? O avião fica todo fedado e ele fica mandando o ar lá para dentro, porque o ar que você respira normalmente, ele tem pacotes de oxigênio. Essas moléculas de oxigênio, por que um queniano, ele é um grande corredor de queniano, mexicano, eles são grandes corredores. O Quênia e o México são cidades que ficam em locais altos. Primeiro, já tem o biotipo também, né? Queniano, ele é magrinho, capa do Batman, só que ele geneticamente é preparado para o ar rarefeito. Se você fizer um exame de sangue de um morador do Rio de Janeiro, o exame de sangue do cara lá de La Paz, a quantidade de hemácias que esse cara tem é muito maior do que a quantidade de hemácias que eu tenho. Por quê? Porque eu faço uma respiração, eu acumulo uma quantidade de oxigênio. Se eu fizer essa mesma respiração lá em La Paz, como o ar é muito rarefeito, se eu faço essa respiração, eu pego pouco ar. Como eu tenho pouco ar, eu aumento a quantidade de hemácias, que é para o que entrar eu segurar. Quando você faz uma inspiração, manda o ar para dentro, você só aproveita 16% do teu oxigênio. O resto você manda embora, entre 16% e 23%. Por isso que a respiração boca a boca funciona. Eu falo, cara, como é que essa porra é possível? Porque ó, você inspira, né? E vai soltar o quê? Inspira o oxigênio, e solta o quê? Gás carbônico. Vou jogar gás carbônico dentro da boca da pessoa, a pessoa vai morrer, pô. Não, é porque quando você solta, tem oxigênio ainda. Você só aproveita de 16% a 23%. O restante permanece. Professor, nessas câmeras hiperbáricas, se a pessoa tem vezes que ficam vários tempos lá dentro, é para regularizar a pressão? Você tem vários tipos de câmera hiperbárica. Você tem câmara hiperbárica para aumentar a pressão e câmara hiperbárica para diminuir a pressão. Né? Então, vamos pegar assim. No caso dos mergulhadores da Petrobras, alguém conhece alguém que é mergulhador da Petrobras aí? No caso do mergulhador, eles vão estar numa profundidade muito grande. Né? Então, o que acontece? Eles vão fazendo adaptações para poder suportar essa variação de pressão. Inclusive, muitos deles respiram o gás hélio.